Com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós publicamos no site do portal Escola Dominical, a começar do meu texto. Muitas pessoas reclamam que a nossa aula não segue a sequência da revista. Não é esta a nossa proposta. A nossa proposta é trazer subsídios complementares aos amados irmãos. Para que os irmãos não fiquem perdidos, leiam o texto de apoio, que é a base da nossa exposição, como também os slides. E aí os irmãos não perderão o fio da meada, como costumam dizer. Além do nosso texto, o portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 outros textos da faixa etária dos adultos. Também publicamos videoaulas, textos de apoio, dinâmicas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora da Assembleia de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana também disponibilizamos breves comentários em áudio das lições, das leituras diárias sugeridas nas lições bíblicas. Os irmãos terão, assim, a oportunidade de ter um momento devocional e também de poderem angariar mais informações para a sua aula da Escola Bíblica Dominical. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado para participar presencialmente ou online do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Esta reunião se realiza no Templo Antigo, hoje sede da FAESP, a Faculdade Evangélica de São Paulo, e é aberto a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. E quem participar remotamente poderá elucidar as suas últimas dúvidas, porque o chat é totalmente aberto. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, vai à casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Neste terceiro trimestre de 2024, nós estamos estudando o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos dos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Nós estamos estudando os livros de Ruth e de Esther. O nosso comentarista é o pastor Silas Queiroz, que é pastor das Assembleias de Deus em Ji-Paraná, no estado de Rondônia. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 5, que tem como título O Casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Nós estamos encerrando hoje o primeiro bloco do trimestre, que é o estudo do livro de Ruth. Nós terminamos a última aula com Ruth estando trabalhando lá na colheita da cevada e depois do trigo no campo de Boaz. Ruth e Noemi haviam retornado para Belém e Ruth, numa disposição para o trabalho, numa obediência à sua sogra Noemi, demonstrando humildade, ela foi até o local onde se sorteavam os campos, onde as viúvas e os órfãos iriam colher o que caísse no chão na hora da colheita. É a chamada respiga. Era uma determinação da lei de Moisés. Os pobres, os necessitados, viúvas e órfãos, eles podiam recolher o que caísse no chão, porque era proibido aquilo que caísse no chão fosse novamente recolhido por quem estava colhendo. Era a única forma que Ruth tinha para sustentar a ela e a sua sogra. Sua sogra
já estava idosa, não tinha condições de trabalhar, e Ruth havia aprendido com ela as normas, os costumes e as tradições do povo de Israel, que ela havia adotado como seu povo e que ela havia adotado a Deus como seu Deus. Então, de forma obediente aos mandamentos divinos, porque Deus manda que nós obtenhamos o nosso sustento através do trabalho, e como a única forma de ela trabalhar era na respiga, ela então se submete, mesmo podendo ser discriminada por ser moabita, e ela vai ali. E é sorteado o campo de Boaz. E então Ruth começa a trabalhar, e trabalha com tanta dedicação que chama a atenção do encarregado ali da colheita, e ele comenta o fato com Boaz. E Boaz também vê e tem a sua atenção chamada por essa dedicação de Ruth, por este trabalho. E ele também havia ficado sabendo da história de que Ruth havia abandonado Moabe para vir juntamente com Noemi para Israel, mesmo diante daquela situação trágica decorrente da morte de Elimeleque, de Malom e de Quirion. E então Boaz vem, conversa com Ruth, a coloca na condição como se fosse uma empregada, permitindo que ela participasse das refeições com os empregados dele. Boaz, sem que ela soubesse, dá uma ordem para que as pessoas, para que os colhedores, os segadores, né, eles pudessem, derrubassem alguma coisa a mais propositadamente para que ela pudesse recolher. E Ruth trabalhou com tanta dedicação que no primeiro dia ela colheu quase 36 quilos de cereal. E assim ela trabalhou durante todo o período da colheita. O que é importante nós notarmos é que no primeiro dia da colheita, quando Ruth chega à casa onde morava com sua sogra Noemi, e conta e relata tudo o que havia acontecido, Noemi demonstra ter sido aquela mulher que adquiriu experiência e esperança por causa das tribulações. E aí não há como nós deixarmos de nos recordar do texto que está lá em Romanos, capítulo 5, versículos 1 a 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós notamos aqui, irmãos, esta sequência da vida cristã. Nós cremos em Jesus, pela fé entramos na graça, a fé aumenta e nos dá firmeza, a firmeza nos faz ter a esperança da glória de Deus, mas aí Deus permite que venham as tribulações, porque no mundo tereis aflições. Quando nós começamos a servir ao Senhor, vêm as oposições do mundo, porque nós estamos no mundo, embora não mais sejamos dele. E aí, então, Deus permite essa tribulação, por quê? Porque através dessa tribulação nós teremos um desenvolvimento espiritual. A tribulação produz a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão, ou seja, nos dá a força necessária para nos mantermos fiéis até o dia que formos para a eternidade, seja pela morte física, seja pelo arrebatamento da igreja. E a experiência nos permite ter
discernimento espiritual. É o que nós vemos lá na Epístola aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 14, versículo 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, quem tem experiência, que é decorrência da paciência, que é decorrência da tribulação, ele começa a discernir tanto o bem quanto o mal. Está naquela condição que disse o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Noemi, embora estivesse abalada, abatida por causa das circunstâncias que a tinham levado à miséria, ela, nesta tribulação, tornou-se uma mulher experiente, uma mulher que tinha discernimento espiritual. Por isso, já no primeiro dia da colheita, Noemi, ela pôde identificar o fato de que Ruth teve, por sorteio, o campo de Boaz, que era um dos parentes que poderia remir a família. Ela já viu aí a ação da divina providência, a mão de Deus. E ela, então, acalentou a esperança de ver a restauração da sua família. Isto é ser experiente, é ter discernimento espiritual, é andar por fé e não por vista. Desde o primeiro dia da colheita, Noemi percebeu que Deus já estava agindo. E nós notamos isto quando lemos o texto lá de Ruth, capítulo 2, versículo 19. Então disse-lhe sua sogra: Onde colheste hoje, onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: O nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. E aí no versículo 22, e disse Noemi a sua nora Ruth: Melhor é minha filha que saia com as suas moças, para que noutro campo não te encontre. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Noemi já viu a mão do Senhor e orientou Ruth para que obedecesse a Boaz, se mantivesse no seu campo, não fosse colher em outro campo até o final da colheita. Que ela mantivesse aquela disposição para o serviço, aquela humildade, aquele trabalho com dedicação, demonstrando fidelidade e gratidão. Aqui nós aprendemos, irmãos, que não é possível termos a bênção de Deus, não é possível desfrutarmos da benignidade divina se não estivermos no lugar em que Deus nos mandou, se não obedecermos ao que o Senhor mandou. Veja que Ruth se manteve no campo de Boaz.
independentemente do que estava sendo colhido ou não. Podemos imaginar, inferir, o texto nos dá esta liberdade de que nem todos os dias Ruth conseguia 36 quilos de cereal. E que em outros campos, talvez, houvesse maior produção. Também podemos aí especular que Ruth, durante todo este tempo, pela sua dedicação ao serviço, despertou a atenção de empregados de outros campos, mas ela fez o que Boaz havia determinado. Para nós sermos abençoados, para nós termos sucesso, nós temos que ser obedientes ao Senhor. Boaz, nós sabemos, é um tipo de Jesus. Jesus é o nosso remidor, Jesus é o nosso redentor. Ele pagou o preço dos nossos pecados e nos comprou. Então nós não podemos sair do campo dele. Não podemos sair da igreja. Não podemos sair do lugar onde ele nos pôs, a nossa igreja local, onde ele nos colocou. Nós temos que continuar trabalhando com dedicação, cada dia servindo ao Senhor. Assim seremos abençoados, assim chegaremos até o fim e seremos salvos. Terminou a colheita. E, como Noemi, por ser uma mulher experiente, ela era também paciente, ela sabia que com o término da colheita, Ruth não teria mais como se aproximar de Boaz. Ruth era viúva, Boaz era solteiro. Ruth era uma mendiga, podemos dizer assim. Boaz era um rico proprietário. Terminada a colheita, foi marcada uma festa para celebrar esta colheita. E Noemi, que entendeu os sinais dos tempos, né? E nós temos que entender os sinais dos tempos. É o que Jesus diz para os fariseus, lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 3. E pela manhã, vamos ler os versículos 1 em diante. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrassem algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes, quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo porque o céu está rubro. E pela manhã hoje haverá tempestade porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Nós temos que entender os sinais dos tempos. E aqui, quando nós falamos em tempo, é o tempo de Deus, né? Costumam os estudiosos da Bíblia usar duas palavras gregas para tempo. Uma é cronos, que é o tempo cronológico. Segundos, minutos, horas, dias, semanas, anos, décadas, séculos. E o tempo de Deus, o kairos, que é o momento oportuno. Deus não está preso ao tempo cronológico, né? O tempo é para a criação, não para o Criador. E nos dias que nós vivemos de intensa atividade, nós somos levados a querer que Deus haja no nosso tempo, agora, já. Tem gente, inclusive, que interpreta errado aquele salmo Salmo de número 68, versículo 4. Eu vou ler aqui até a tradução da terceira edição da versão Almeida Revista e Corrigida. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Já, exultai diante dele. E algumas pessoas interpretam esse já dizendo que Deus é agora, ele faz as coisas na hora, naquele momento, ele não deixa para depois. Não é nada disso. Se os irmãos lerem até a terceira versão, porque a quarta versão
da versão Almeida, a quarta edição da versão Almeida Corrigida, já coloca assim: o seu nome é Jeová. Porque, na verdade, este já, que está em letras maiúsculas, em caixa alta, nas versões mais antigas aí da versão Almeida Revista e Corrigida, esse já quer dizer Yah em grego, em hebraico, que é uma abreviação poética de Jeová, de Yahvé, o nome de Deus. Então não tem nada a ver com o momento, com o tempo. Deus age no tempo dele. Não é assim que diz o apóstolo Pedro? Vamos ler lá na primeira carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, ao tempo dele, vos exalte. Então, nós não temos essa história de que é agora, né? O tempo de Deus. Eu tenho que ver o momento oportuno. E Noemi percebeu, pela sua experiência, pelo seu discernimento espiritual, que o momento no qual Ruth deveria falar com Boaz era nesta festa da colheita, porque era a última vez que ela poderia se aproximar de Boaz para pedir a remissão. Então, Noemi, que tinha esse discernimento espiritual, que entendeu os sinais dos tempos, ele orientou Ruth para que fosse à festa, e veja que ela não era uma atrevida na festa. Como ela foi tratada como uma serva de Boaz, ela foi convidada para a festa. E ela, então, deveria ir à festa. Mas Noemi, ela tomou algumas precauções. Ela mandou que Ruth não se desse a conhecer na festa, ou seja, não se comportasse de forma ostensiva, não quisesse aparecer na festa, não quisesse chamar a atenção de Boaz. Veja que Boaz era o centro da festa, ele era o dono do campo e estavam celebrando a colheita. Mas ela não deveria ser ostensiva. Pelo contrário, ela deveria participar da festa com comedimento, com moderação, com castidade, com pureza, e só depois da festa, no momento oportuno, ela fosse falar com Boaz. Isto nos traz importantes lições, irmãos. A Bíblia Sagrada, ela recomenda a todos nós que nós sejamos moderados, que nós sejamos comedidos, que nós sejamos prudentes. Jesus disse: sede simples como a pomba, prudente como a serpente. Ruth, ela não podia se insinuar. Ela era moabita. E a imagem, o estereótipo da mulher moabita em Israel tinha vindo lá do episódio de Baal Peor, quando eles ainda estavam no deserto, quando 23 mil israelitas, seduzidos pelas moabitas, foram mortos. Então a moabita, ela estava ligada à sedução, à sensualidade. Ruth era moabita. Ela não podia se comportar de maneira a evocar esta imagem. Pelo contrário, o que tinha chamado a atenção de Boaz em Ruth era a sua virtude. Ele mesmo diz a ela que ela era mulher virtuosa. E desta maneira, era isto que Ruth deveria ressaltar. É o que vemos aqui em Ruth 3:11. Agora, Boaz falando com Ruth: agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo
sabe que és mulher virtuosa. Durante todo o tempo da colheita, Ruth havia se comportado decentemente. Ela não poderia agora comportar-se de forma leviana na festa. Tanto que depois da festa, porque essa expressão de Ruth, que Boaz deu a fez a Ruth, foi depois da festa. Ela manteve a sua condição de mulher virtuosa. As mulheres de Deus, elas devem ser virtuosas. Lá em Provérbios, capítulo 31, nós temos a famosa, famosa passagem da mulher virtuosa. Lembrando que o livro de Provérbios fala da sabedoria, e o homem sábio é o homem temente a Deus. Quando eu falo homem aqui, eu estou falando do ser humano. E ao falar da mulher virtuosa, mostra que a mulher sábia é a mulher virtuosa. Ruth deveria ser moderada, deveria ser casta. E não é só Ruth, mas todas as mulheres de Deus. Lá em Tito, capítulo 2, Paulo fala o seguinte, dá a seguinte orientação a Tito, que estava ali pondo ordem nas igrejas em Creta. Versículo 3. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Noemi fez exatamente isto que as mulheres idosas na igreja precisam fazer com as mais novas. Ensiná-las a quê? Primeiramente, com o exemplo dessas senhoras, que devem ser sérias no seu viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho e mestras no bem. E as mulheres novas precisam aprender a ser prudentes, a amarem seus maridos e seus filhos, a serem moderadas e castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido. Esse é o porte da mulher cristã. Nos dias de hoje, nós vemos exatamente o contrário sendo defendido. As mulheres precisam ser empoderadas. E o que quer dizer empoderada? É serem insinuantes, serem sensuais, serem indecentes, serem ostensivas, fazendo uma ostentação, esquecidos do que escreveu o proverbista lá no capítulo 31, quando ele fala que, em versículo 30, enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A mulher não tem que apresentar o seu corpo, expor o seu corpo, seduzir o homem, não. Ela deve ser uma mulher temente a Deus, e ela será louvada. Foi o que fez Ruth. Noemi aconselhou Ruth, e Ruth fez isso. Participou da festa, não apareceu, manteve-se no seu lugar de convidada, e quando a festa acabou, ela pôde verificar que Boaz, já alegre do vinho, ele nem foi para casa. Acabou se deitando junto ao monte de cereal na eira. A eira era o lugar onde se fazia o recolhimento do que havia sido colhido, inclusive para padejar a cevada, para tirar, separar aí a moinha, né, a casca do cereal. E ele ali se deitou e dormiu.
quando Ruth percebeu que ele havia dormido, e ela fez tudo isso porque Noemi a orientou. Veja o que Noemi disse, 3:4, 3:3 de Ruth. Lava-te, pois, e unge-te, veste as tuas vestes e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entra e descobrir-lhe-ás os pés e te deixarás. E ele te fará saber o que deves fazer. Noemi, como mulher experiente, ensinando Ruth a ser prudente, moderada, casta, séria no seu viver. E Ruth obedeceu. Veja o versículo 6 do capítulo 3 de Ruth. Havendo, pois, né, então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. E quando Moaz dormiu, o que Ruth fez? Veio ela de mansinho, lhe descobriu os pés e deitou. Aqui, irmãos, nós temos algumas lições importantes do ponto de vista espiritual. Quando nós queremos uma bênção de Deus, quando nós precisamos da ajuda, do socorro de Deus, nós devemos ir aos pés do Senhor. Aos pés de Jesus é que nós vamos ser abençoados. Aos pés de Jesus é que nós teremos sucesso. Ruth descobriu os pés de Boaz e ficou ali aos pés de Boaz. Essa é a boa parte. Esta é a boa parte. Jesus disse isso lá na casa dos seus amigos de Betânia, quando esteve ali. Ele foi recepcionado por Marta e por Maria, e ambas se ficaram aos pés de Jesus. Mas, num determinado instante, Marta foi fazer o trabalho doméstico e Maria continuou aos pés de Jesus. E Marta foi reclamar com Jesus. E o que Jesus disse para Marta? Lucas 10:41. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então elas estavam onde? Versículo 39. E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então veja que quem primeiro se assentou foi Marta. Depois Maria também se assentou aos pés de Jesus. Mas Marta saiu. E a melhor parte, que não nos será tirada, é estar aos pés de Jesus. Ruth, ela prova isso quando fica aos pés de Boaz. Foi ali que Noemi mandou que ela ficasse. O lugar de desfrutarmos a bênção divina, a benignidade de Deus, é esperar aos pés do Senhor, vivendo em oração, em jejum, estando em comunhão com o Senhor. Mas existe uma segunda lição espiritual que nós aprendemos nesta cena da eira, podemos dizer assim. É que Ruth, ela se deitou. O texto não diz que ela tenha dormido, só diz que ela se deitou. Mas nós não podemos dizer que ela não dormiu. Mas ela estava vigilante. Ela pode até ter adormecido. Era tarde da noite, havia o cansaço natural, físico, ainda que nesse dia ela não tenha feito colheita, porque a colheita já tinha terminado. Mas há um certo desgaste, sem dúvida.
Mas o fato é que ela pode ter adormecido, mas não perdido a vigilância, como as virgens lá da parábola que Jesus conta no seu sermão profético. As 10 virgens adormeceram, mas quando veio o clamor, 5 delas estavam preparadas para encontrar com o noivo. Foi o que aconteceu aqui. Ruth estava aos pés de Boaz, não sabemos se dormiu ou não, o texto só diz que se deitou, mas ela estava vigilante. A vigilância é outra atitude necessária para nós recebermos a bênção de Deus, para nós desfrutarmos da benignidade divina. O Senhor Jesus disse que nós precisamos ser vigilantes. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 13, versículo 37. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Nós precisamos estar vigilantes, porque quem não estiver vigiando, Jesus volta e ele fica. A vigilância é necessária para desfrutarmos da benevolência divina. E a terceira lição espiritual que nós aprendemos aqui nesta cena da eira, no comportamento de Ruth, é que nós devemos também estar quietos, ou seja, aguardando o momento do despertar de Deus. Confiar em Deus e esperar que no momento certo ele haja. Boaz estava dormindo. Ela não acordou Boaz para pedir a remissão. Ela esperou que Boaz acordasse. Ela esperou o tempo do Redentor, o tempo do Remidor. E ficou quieta. A Bíblia diz que ela veio de mansinho, descobriu os pés de Boaz e ali ficou quieta. Esse é o comportamento que o crente deve ter. No Salmo de número 46, no versículo 10, esse salmo que é dos filhos de Corá. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Nós devemos nos aquietar, aguardar o momento de Deus. E foi o que Ruth fez. E perto da meia-noite, pela meia-noite, Boaz acordou e notou que havia uma mulher aos seus pés. É interessante que meia-noite nos faz lembrar também a parábola das 10 virgens. O noivo chegou à meia-noite. A meia-noite aqui simboliza o tempo de Deus, o momento oportuno de Deus. E este momento, quando chegar, tem de nos encontrar aos pés do Senhor, vigilantes e quietos. Então, quando Boaz acordou e notou que havia uma mulher aos seus pés, ele perguntou àquela pessoa, àquela mulher, quem era ela. E aqui nós vemos a dignidade de Boaz. Boaz estava alegre do vinho, tinha desculpa da embriaguez. Boaz era o dono do campo. Boaz não havia chamado ninguém. Ao notar que uma mulher estava aos seus pés, ele já poderia aproveitar da situação. Não. Ele não era um homem ímpio, ele era um homem temente a Deus. Homens tementes a Deus respeitam as mulheres. É impressionante vermos pessoas que se dizem crentes, servas de Deus, e que desrespeitam a sua mulher, desrespeitam as suas filhas, exercendo aí o que a Lei Maria da Penha chama de violência moral, violência psicológica, violência física e violência sexual. Sim, irmãos, quando um marido quer manter relações sexuais com a sua esposa,
de qualquer maneira porque se sente necessitado. Não estando a mulher em condições de, e força essa situação, há um desrespeito, há um abuso. É preciso haver respeito à mulher. Boaz era um homem de Deus e ele respeitou aquela mulher. Mandou que ela se identificasse. Não se esqueça que naquele tempo não tinha iluminação elétrica, né? E que Boaz estava na eira, também não tinha nenhum. Você podia dizer, mas podia ter lamparina. Não, porque ele estava na eira, ele não estava na casa dele. Aí Ruth se identificou. Ela disse: Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Ruth também entendeu os sinais dos tempos. Acordado Boaz, ela obedece à ordem de Boaz, se identifica e já faz o pedido da remissão. Não perde a oportunidade. Saudoso pastor Severino Pedro da Silva dizia que certas coisas não voltavam atrás. Ele dizia: a palavra dita, o tempo passado, a pedra atirada e a oportunidade perdida. Havia chegado o tempo. Ruth havia esperado todo o período da colheita. Ruth havia esperado toda a festa. Ruth havia esperado que Boaz acordasse. Mas agora que ele acordou, ela primeiro obedece a Boaz e se identifica. Em segundo lugar, ela já faz o pedido da remissão. E é interessante que Ruth se identifica como serva de Boaz. Ela reconhece o senhorio de Boaz. Porque se ela queria ser a mulher de Boaz, ela deveria tratá-lo como senhor. Ela havia se convertido, ela havia adotado o povo de Israel, ela havia adotado a lei de Israel e, portanto, ela tinha que se comportar como uma mulher israelita. E como as mulheres israelitas se comportavam? Elas se comportavam como a sua mãe. E qual é a mãe de Israel, a matriarca de Israel? A primeira matriarca de Israel é Sara, a mulher de Abraão. E era este o tratamento que Sara dava ao seu marido. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Esse é o comportamento que deve ter a mulher cristã. E Pedro está aqui mencionando as mulheres israelitas, mas também se referindo às mulheres cristãs. O reconhecimento do senhorio do marido, o reconhecimento da autoridade do marido. Ele é a cabeça da mulher, sendo Cristo a sua cabeça. Essa é a posição que o feminismo tenta destruir nos dias de hoje. E que é errado, porque essa é a posição dada pela palavra de Deus. Não nos cumpre aqui questionar a palavra de Deus, questionar o que está escrito na Bíblia, ou dizer que o que está escrito na Bíblia mudou. A palavra de Deus permanece para sempre. E nós devemos ser obedientes à palavra de Deus. E quando Pedro diz que Sara chamou Abraão de Senhor, ele está baseado em Gênesis 18 e 12. O texto diz assim: Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho? Então, irmãos, a mulher deve ser submissa ao marido. Veja que
é importante nós frisarmos aqui que isso não tem nada a ver com opressão, com escravidão, pelo contrário. Abraão era chamado de Senhor por Sara. Não foi uma conversa que Sara teve com Abraão. Ela estava falando com aqueles varões que tinham vindo e tinham sido hospedados por Abraão e que disseram que ela iria, dentro de um ano, dar à luz um filho. Então ela trata Abraão como seu senhor perante terceiros, o que já afasta toda a ideia de opressão, de subjugo direto no relacionamento entre homem e mulher. Eu acabei de dizer que o homem tem que respeitar a mulher. E Abraão era um marido que sempre respeitou Sara e ouviu a opinião de Sara, mesmo quando não devia ouvir. Como por exemplo, no episódio de ter um filho de Agar. Então, isso mostra que Abraão não era um ditador, não era uma pessoa que calava a sua esposa. Pelo contrário, ele sempre ouvia a sua esposa, pedia a opinião da sua esposa. A sua esposa participava da elaboração dos projetos. E é isso que Ruth fala aqui com Boaz. Eu sou sua serva. Ela estava na condição de serva, que era até uma condição que lhe havia sido dada por benevolência de Boaz, porque, na verdade, ela estava ali na respiga. Ela não pertencia ao corpo de servos de Boaz. Mas Boaz, pela sua virtude, pela sua dedicação, permitiu, desde o primeiro dia, que ela se comportasse como se fosse uma serva. E ela, grata, se identifica assim. Para termos a bênção de Deus, irmãos, nós temos que reconhecer a Deus como nosso Senhor. Não há como você ter comunhão com Deus se Deus não for o seu Senhor. E ser o seu Senhor faz com que você obedeça e se submeta às ordens de Jesus. Não adianta falar que Jesus é o Senhor e não fazer o que ele manda. Ele mesmo diz isso lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, quem não faz o que Jesus manda, peca. E não adianta chamar Jesus de Senhor, porque não se comporta desta maneira. E aqui nós podemos fazer um contraste entre Ruth, que era uma mulher moabita, estrangeira, e que creu em Deus, adotou a Deus como seu Deus, o povo de Israel como seu povo, e passou a obedecer aos mandamentos divinos, e o seu sogro, Elimeleque, cujo nome tinha por significado Deus é o meu rei, mas que desobedeceu a tudo e migrou para Moabe, não crendo em Deus, tinha uma postura de decepção ou de revolta contra Deus. Veja os nomes que havia posto para os seus filhos: Malom, doença, Quilion, definhamento. Foi para Moabe, onde Deus disse que não era para um israelita habitar. Tinha um nome, Deus é o meu rei. Mas ele não seguia aquilo que Deus havia mandado. Ruth não. Ruth demonstrou toda a sua obediência. E ela se identifica como serva
de Boaz e já faz o pedido da remissão. E isto agradou a Boaz. Irmãos, nós precisamos agradar a Deus. Você quer ir para o céu? Agrade a Deus. Esse é o segredo para ser arrebatado, como diz o pastor José Serafim de Oliveira, o nosso companheiro ali no estudo dos professores da Escola Bíblica Dominical e também colaborador aqui no portal Escola Dominical. Está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, por que Enoque foi arrebatado? Porque ele agradou a Deus. Agrade a Deus. E como é que nós agradamos a Deus? Sendo-lhe obedientes, sendo servos de Deus, fazendo a vontade de Deus. Aí nós chegaremos aos céus. Boaz se agradou de Ruth, porque Ruth se pôs na posição de serva. E Boaz, então, diz para Ruth, capítulo 3, versículo 11, agora, pois, minha filha, não temas. Continua confiando em mim. Continua esperando em mim. É isso que Boaz está dizendo para Ruth. Porque ele trataria do assunto da remissão. Você quer que Deus haja? Você agrade a Deus. Agrade a Deus. E continue confiando em Deus. É o que diz o salmista no Salmo 37, versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Neste salmo, Davi mostra que nós devemos confiar no Senhor. Quem confia no Senhor faz o bem, faz a vontade de Deus. E espera em Deus. Deleita-se em Deus, ou seja, busca em Deus a alegria, busca as coisas de cima, busca maior intimidade com o Senhor. E aí nós passamos a ter um coração igual, de acordo com o coração de Deus, e ele sempre considerará o que deseja o nosso coração. Mas a parte final aí é que eu acho interessante. E ele fará sobressair a sua justiça. Então, veja, você precisa ter justiça, você precisa ser justo, você precisa estar fazendo a vontade de Deus. Aí Deus vai fazer sobressair. Agora, se você estiver praticando a iniquidade, chamando Deus de Senhor, mas praticando a iniquidade, como é que Deus vai fazer sobressair a sua justiça se você está em pecado? Como é que vai fazer sobressair o seu juízo como o meio-dia se você não é luz do mundo? Se você é treva. Então, esse é o cuidado que nós devemos ter. Ruth tinha um comportamento que não era daquele dia do encontro na eira, não. Desde o primeiro dia da colheita, ela se demonstrou uma mulher virtuosa. E é por isso que Boaz se agradou dela e mandou que ela continuasse confiando. E Boaz foi claro e sincero. Havia um parente mais chegado do que ele. E se aquele parente remisse, Ruth deveria se submeter à lei. Boaz mostra aqui que era um cumpridor da lei. Ele havia gostado de Ruth, ele queria remir a família, mas havia um parente mais chegado. E se aquele parente remisse, Ruth deveria
se casar com esse parente, porque o importante era a remissão da família, a restauração da família, e não os sentimentos e emoções que Boaz tivesse a nutrir por Ruth e vice-versa. Boaz aqui é, mais uma vez, um tipo de Jesus. Jesus fez a vontade daquele que o enviou. Jesus, inocente, se deixou condenar, entregou a sua vida por nós para cumprir a vontade do Pai, para satisfazer a justiça de Deus. Jesus cumpriu toda a lei para ser aquele cordeiro sem mancha nem defeito que pudesse ser levado ao sacrifício. Nós temos de ser cumpridores da palavra de Deus. Nós temos de fazer a vontade de Deus. Jesus, que era o Senhor, ele aprendeu a obediência. É o que diz o escritor aos Hebreus. O escritor aos Hebreus mostra que Jesus aprendeu a obediência lá em Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que essa obediência foi total. Capítulo 2, versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus aprendeu a obediência. Jesus deve ser o nosso exemplo. Nós devemos também ser obedientes. E Boaz disse para Ruth: olha, eu quero remir a família, mas tem um parente mais chegado. Se ele remir, você tem que se casar com ele. Aí Boaz deu um teste final de submissão a Ruth. Mandou que ela dormisse ali até de manhã. Capítulo 3, versículo 13 de Ruth. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está, ele te redima. Porém, se ele não quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse um conhecer ao outro, porquanto disse: não se saiba que alguma mulher veio à eira. Disse mais: dá cá o pão que tens sobre ti e segura. E ela segurou, e ele mediu 6 medidas de cevada e lá pôs em cima. Então entrou na cidade. O teste final, nós temos que ser obedientes até a morte, ser obedientes até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Boaz, primeiro, mandou que ela ficasse deitada até amanhã. E ela obedientemente o fez. Podia recear que Boaz a abusasse, se aproveitasse dela. Mas confiou em Boaz. Manteve-se na eira até de manhãzinha. E saiu antes que alguém visse, para que não houvesse má aparência. Devemos fugir da aparência do mal, irmãos. Não podemos causar escândalo. Devemos ser cuidadosos com a nossa reputação, com a reputação da igreja que pertencemos, com a reputação do povo de Deus, que é a Igreja Universal. Mas antes dela ir embora, Boaz ainda lhe dá 6 medidas de cevada. Como que, dizendo, se eu não remir você, pelo menos eu ainda ajudei no seu sustento. E com esse gesto, também Boaz estava
sinalizando a Noemi as suas intenções. Ruth chega com aquela cevada, conta a Noemi o que aconteceu, e Noemi tem ainda mais aumentado a sua esperança. Ela achava e teve razão, que naquele mesmo dia Boaz iria resolver o assunto. E foi o que Boaz fez. Ele saiu direto da eira para a porta da cidade. Lá ficavam os anciãos que faziam os julgamentos da cidade, né? A gente vê que era assim que acontecia lá no livro de Josué, capítulo 20, versículo 9, versículo 6. E habitará na mesma cidade até que se ponha juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade donde fugiu. E no versículo 4 diz: E fugindo para alguma daquelas cidades, por-se-á à porta da cidade e proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão um lugar para que habite com eles. Então, isso aqui é o sistema das cidades de refúgio. Quando alguém cometia um homicídio involuntário, havia matado alguém sem querer, ele tinha que ir para uma das 6 cidades de refúgio. E chegando lá, na porta da cidade, estavam sempre os anciãos. E eles iam julgar o caso daquela pessoa. Se ficasse provado que ela tinha matado sem querer, ela poderia morar na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote e aí voltar para a sua casa. Se os anciãos achassem que ele havia matado por querer, não permitiam a entrada dele na cidade e ele ficava sujeito ao vingador do sangue da vítima, que poderia matá-lo. Conforme a lei de Moisés, quem matou, morre. Pois então, Boaz foi até a porta da cidade onde havia os julgadores, por 2 motivos. Primeiro, porque eram os julgadores que deveriam decidir a remissão. Segundo, porque ele sabia que por ali passava o parente mais chegado. E foi o que aconteceu. O parente mais chegado chegou, passou por ali, né? E Boaz o chamou 10 anciãos, que era o quórum mínimo de julgamento, e ele, então, diz ao parente se ele queria remir a terra de Elimeleque. Ele disse que queria. Ele disse, então você vai ter que se casar com Ruth. Aí ele já não quis mais. Aqui a gente vê a diferença entre o amor divino e o amor humano. O amor daquele parente mais chegado era tipicamente humano, interesseiro, visando os próprios interesses. Ficar mais rico, adquirir o patrimônio que era de Elimeleque, era um bom negócio. Agora, casar com uma boabita que fazia a rebusca da colheita, isso já era demais. Já Boaz não. Os Boaz tinham um amor divino. É o amor que está lá registrado no capítulo 13 de 1 aos Coríntios, o amor que não busca os seus próprios interesses, desinteressado. Um amor que não se guia pelo valor da pessoa amada, mas é um amor gratuito, um amor que provém daquele que ama. É o amor que Deus tem por nós. Nós somos como Ruth, não temos nenhum valor. Somos perdidos, mas Jesus nos amou e quis nos comprar com o seu sangue. Nunca nos esqueçamos deste grande amor de Deus. Aí o parente recuou. Não, eu não vou querer. E aí fez todo ali um gesto, que é tirar o sapato, para dizer que não estava querendo remir a família. E então os anciãos deram a oportunidade para que Boaz redimisse a família. E Boaz remiu a família e se casou com Ruth. Pagou o preço da propriedade e se casou com Ruth. É o que o Senhor Jesus fez. Ele pagou o preço da nossa salvação
derramando o seu sangue na cruz do Calvário. E agora vai se casar com a igreja, com todos aqueles que creram em Jesus, levando-os daqui desta terra antes do juízo divino, julgando as nossas obras e depois nos fazendo participar das bodas do Cordeiro, da cerimônia do casamento, e nós viveremos para sempre com o Senhor como a sua esposa na Nova Jerusalém. Ruth se tornou mulher de Boaz. Aquela moabita que era mendiga, que por benevolência era tratada como empregada, passa a ser a senhora, passa a ser a mulher do dono do campo. A família de Elimeleque é restaurada, sim, porque o filho que Ruth terá com Boaz é contado pela lei como filho de Malom, que era como neto de Elimeleque. A família é restaurada. É por isso que Noemi diz que Deus havia sido propício tanto para os mortos como para os vivos. A família é restaurada. Aquela família que estava destruída, ela é reconstituída, e não é reconstituída por acaso, porque era a família de onde viria o Messias, o Salvador do mundo. O trabalho que o inimigo havia feito para impedir a salvação da humanidade estava desfeito. É por isso que, embora a ênfase que nós devamos dar pela revista, pela proposta da CPAD desse trimestre, no livro de Ruth, enfatizando a restauração da família, é pela restauração da família que nós temos a restauração da sociedade, é pela restauração da família que nós temos a restauração da humanidade. Este casamento de Boaz com Ruth, esta remissão da família de Ruth, nos propiciou entrar no céu, porque restabeleceu a família de onde viria o Messias. Não há como entrarmos no céu se não restaurarmos a nossa família, se não tivermos um comportamento familiar correto, porque a família é o primeiro lugar criado por Deus para que tenhamos comunhão com Ele. E a igreja nada mais é que a família de Deus. A família é preciosa, é por isso que o inimigo luta tanto contra ela. E é por isso que nós devemos lutar pela família, pela nossa família, para que a família esteja de acordo com a vontade de Deus. Aquela família constituída pelo casamento de Boaz com Ruth. Começa daí. O casamento é a forma correta e única de se constituir uma família. Nenhuma família será de acordo com a vontade de Deus se não estiver fundada, baseada no casamento. Boaz casou-se com Ruth. Segundo, Boaz cumpriu a lei de Deus. A família deve cumprir a palavra do Senhor para poder ser uma família abençoada. A família precisa ser parte da família de Deus. Boaz se casa com Ruth, e Ruth tem um filho, e ela dá o nome do filho de Obed. Obed quer dizer adorador. Ela não, Boaz, né? Que era Boaz que dá, o pai que dava o nome. Obed quer dizer servo, adorador, servidor. Ao dar este nome à criança, Boaz reconhece a condição de serva de Ruth. Boaz reconhece que Ruth era uma serva de Deus, havia realmente crido e se convertido ao Senhor. E Noemi passa a cuidar da criança. Ela volta a ser mãe. Ela que tinha dito lá para suas noras: se eu hoje casasse e concebesse, eu não teria como dar filhos a vocês. Ela não deu filhos a Ruth, mas Ruth lhe deu um filho.
E ela pôde, toda alegre e contente, cuidar deste netinho e ouvir das mulheres de Belém. Não que ela era amarga, não. Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. Noemi voltou a ser mãe, ela que tinha sido a mãe de Ruth. Deus lhe deu o prazer de ser a avó, de ser a ama de Obed. E a partir de Obed, nós temos restabelecida a descendência que terminaria em Jesus Cristo. Porque Obed teve um filho chamado Jessé. Jessé teve um filho chamado Davi. E Deus disse a Davi que da descendência dele, que seria eterna, viria o Salvador do mundo. O que foi confirmado e cumprido, como diz Mateus, no capítulo 1, ao falar da genealogia de Jesus, ele diz, capítulo 1, versículo 5. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed. E Obed gerou a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, e assim por diante, até que nasceu Jesus, que se chama o Cristo, como diz em Mateus 1:16. Pois é, uma mulher moabita que crê em Deus, que passa a obedecer a Deus, e que pela sua obediência foi um instrumento relevantíssimo para a minha e para a sua salvação. Sejamos como Ruth, sejamos como Noemi, sejamos como Boaz, e certamente nos casaremos com Jesus e viveremos para sempre na Nova Jerusalém. Deus é o Deus que cuida da família e, ao cuidar da família, propicia a nossa salvação, a salvação da humanidade. Amém.